hoje vou responder a duas perguntas. Uma que foi, me pediram quando foi instituída a partilha do pão, né? Ou seja, a fração do pão, né? Quando é que começou isso? E a outra também, a questão da hóstia. Quando é que entrou essa questão da hóstia? Então, eu vou falar sobre a Eucaristia, mas não vou falar em termos de sacramento, né? Sabemos que é o sacramento da iniciação cristã, junto com o batismo, a Eucaristia e a Cristo, né? Formam esses três sacramentos importantíssimos na nossa igreja. E também nós sabemos que no Catecismo da Igreja Católica nós podemos dizer que a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Se eu perguntar, mas por que isso? Porque esse sacramento contém quem? O próprio Cristo. Então, nós não precisamos partir desses conceitos que a gente já sabe de sacramento, né? Então, nós não vamos partir disso, mas vamos partir de como se chegou a essa definição, tá? Então, eu vou começar o nosso estudo a partir disso, tá? Desde os meados do primeiro século, né, já era uma celebração litúrgica. Ué, celebração litúrgica? Como assim? Por quê? Porque se nessa celebração Deus convoca o seu povo, Deus fala com o seu povo, Deus sela aliança com o seu povo, já é uma celebração litúrgica, tá bom? Então nós temos esse conceito desde o início. Por quê? Porque eles faziam a celebração da Páscoa, e era a Páscoa judaica, não é? Então, eles faziam esse momento único, tá? Celebrativo, em que o próprio Cristo vai buscar isso para introduzir a nossa Eucaristia. Então, vamos lá. É a instituição, mas como é que eu vou ter essa noção, Regina? Como é que a gente entra nisso? Olha, é só você pegar Mateus 26, de 20 a 30, Marcos 14, de 17 a 26, Lucas 22, de 14 a 20 e também a primeira carta de Coríntios 11, 23 a 25. Então, a instituição da Eucaristia, que deu-se durante a última ceia, que nós sabemos disso, tá? Com toda probabilidade em conexão com a Páscoa judaica. Então, o que a gente entende é que Jesus aproveitou que ia se celebrar algo muito importante, ele institui a Eucaristia. É bom também a gente só lembrar, né? Porque todo mundo sabe disso, mas é só para lembrar que João é o único que não faz a instituição como um relato que os outros fazem, mas ele dá ênfase ao lava-pés. Então, se nós pensarmos bem, nós temos uma refeição, mas nós temos um serviço antes, tá bom? Então, isso é importantíssimo a gente só lembrar. Mas como é que Jesus faz isso? Bom, primeiro nós temos a Páscoa judaica, tá? Que é o Pessah, tá? Que quer dizer o quê? Passagem. Mas que passagem? Passagem da escravidão que eles estavam no Egito para a liberdade. Então eles celebravam isso, tá? E essa Páscoa judaica, ela durava 7 dias. Mas havia um jantar, uma cerimônia celebrativa, tá? Anterior a essa Páscoa que vai começar, que o nome se dá Seder. Então, todo Israel celebrava o Seder, ou seja, eles iam jantar todos juntos, uma comunidade, cada um nas suas casas, mas como comunidade. Os únicos que não celebravam isso eram os estrangeiros. Eles não podiam celebrar o Seder. Engraçado, né? E isso vocês podem ver que está em Êxodo, tá? Eu vou descobrir e vou mandar para vocês, tá?
Está em Êxodo. Mas aí o que nós vamos ver é que tanto isso, né, tanto ele vai vendo que não se podia fazer essa celebração com os estrangeiros, mas Jesus vai e faz nesse jantar, que já era um jantar próprio para a Páscoa, ele vai e faz a instituição da Eucaristia, tá? Muito bem, só que com o advento, ressurreição, o que essa comunidade vai fazer? Essa comunidade vai celebrar essa memória de Jesus, né? Esse momento de Jesus, aonde? Na Páscoa. Mas eles veem que eles têm muita vontade de estar junto com Jesus. Por quê? Fazer isso em memória de mim, meu corpo e meu sangue. Então, a todo momento, eles repetiam isso. Então, eles não vão celebrar somente uma vez no ano. E aí, eles começam a mudar para uma ágape. O que quer dizer ágape? Era uma refeição comum de fraternidade. Então, era uma confraternização, tá? Com a qual era celebrada o quê? O rito eucarístico. Ah, entendi. Então, eles celebravam uma ágape, não se celebrava mais a Páscoa judaica, mas sim, eles celebravam essa ágape cristã, né? Então, era um momento de confraternização em que eles falavam, em que eles memoravam, em que eles faziam memória de Jesus, contando a sua vida, contando os seus gestos, tá? Tudo para que não fosse esquecido, para que Jesus não fosse esquecido, né? Então, nós já temos isso, né? Então, nós vamos ver que isso é muito, vamos dizer assim, acentuado, né? Isso é muito próprio. Isso nós temos, o primeiro, né? Primeiro parte-se da Páscoa judaica. Depois nós temos a memória. Então, essa anamnese. Então, eles vão fazer isso em memória. Então, o que acontece? Eles vão repetir várias vezes, tá? E isso está em conformidade, tá, com o pedido de Jesus. Então, o pedido de Jesus, né, fazer isso em memória de mim, então faz com que eles cada vez mais estejam fazendo essa memória. Então, essa memória é muito forte. Ah, Regina, mas isso é difícil para o judeu. Não, era muito fácil. Por isso que Jesus pede essa memória. Por quê? Porque ele sabia que o judeu vivia de memória. Eles viviam contando todo ano aquele rito. E isso tinha vamos dizer assim, um segmento, né, que era um texto que eles faziam todo ano, que chamava-se Agadá. Então, esse Agadá, eles repetiam todo ano. Então, Jesus viu que realmente poderia ser feito porque eles iriam repetir. Então, essa memória era muito fácil para o judeu. Então, o judeu, ele vai repetindo. E como é que eu sei disso? Ó, onde é que está o primeiro relato da ceia, da última ceia? Onde está? Em 1 Coríntios 11, né? De 23 a 25. Por quê? Porque Paulo ouviu. Nós sabemos que as cartas paulinas são anteriores aos evangelhos. Então, o que nós sabemos é que Paulo ouviu muitas vezes isso, dos próprios discípulos, né? Então, ele ouviu dos discípulos o que ele sabia e ele coloca na carta, certo? Muito bem, então nós temos essa importância da memória. Ela tinha um sentido nítido de ação de graças e refeição. Então, veja bem, quando eu comemorava, quando eu lembrava desse momento único de Jesus, ele se fazia presente. Olha a ação de graças. Ele se fazia presente e ele
estava no meio do povo e aí eles se sentiam reconfortados com isso. Lindo, né? Muito bem, refeição comunitária. Olha que coisa interessante. Essa refeição, essa ágape cristã, ela não podia ser pessoal. Ah, tá, eu vou fazer a minha ágape hoje de manhã. Não, era comunitário. Então, essa refeição era para ser dividida com todos. Deus se dá a todos. Olha, né? Sempre e em toda parte. A refeição foi o quê? Foi um símbolo de união. Então, Jesus, olha que coisa, Jesus pede para que se lembrem dele num momento único, precioso, de quê? De união, de fraternidade, de estar juntos. A refeição pascal era uma refeição de toda a comunidade, tá? E todos eles faziam isso, era tudo muito, muito juntos. Lembram quando eu falei que só o estrangeiro é que não ia? Porque isso está em Êxodo, lembrei agora, em Êxodo 12:43, tá? Então, a refeição, sobretudo, ela era também um símbolo de reconciliação. Então, reconciliar-se com alguém faz com que você sente a mesa com essa pessoa. Então, vamos lá. Vamos pensar bem, tá? Quando você está bem com uma pessoa, quando você é muito amiga dessa pessoa, o que você faz? Ah, vem à minha casa, vamos almoçar juntos, vem à minha casa, vem celebrar comigo. Minha casa, as portas estão abertas, não é isso que a gente faz? Por quê? Porque aquela pessoa que vai chegar, ela é querida. Então, sentar à mesa com alguém é com quem você gosta, né? Momentos atuais, hoje, então, mais do que nunca, a gente não vai sentar com um estranho, né? Mas a gente não fica à vontade quando se está com um estranho. Mas quando você come junto, é diferente, né? É diferente. Inclusive, em 2 Reis 23, de 27 a 25, ele vai falar sobre o rei da Babilônia, que o rei de Judá está no cárcere, ele tira o rei de Judá do cárcere, o Joaquim, e ele quer fazer o quê? Ele quer se reconciliar com ele. E onde é que ele vai se reconciliar? No banquete. Então, esse banquete, isso era importantíssimo, tá? Isso se explica porque os doutores da lei, né, e os saduceus, não gostaram de ver Jesus sentando à mesa com quem? Com os publicanos e os pecadores. Porque sentar à mesa era muito importante. Isso você vê em Marcos 2:16 e em Lucas 15:2. Então você vê que o sentar à mesa era algo muito importante. Detalhe, eu gosto dos detalhes, né? Na última ceia, em João, tá? Quando João fala sobre a instituição da Eucaristia, no capítulo 13:30, ele diz que o traidor é mandado embora. Então, o traidor sai desse convívio. Então, todos pensam, né, que perguntam, né, e Jesus diz que é aquele a quem ele vai dar o pão, ele dá o pão para Judas e Judas sai. E depois ele diz, quando ele sai, a glorificação dele naquele momento. Então, gente, esse estar junto no momento da ceia, Judas não estava. Em João. Nos outros, não. Nos outros, no sinótico, sim. E é interessante, por quê? Porque na ceia pascal judaica, a ceia judaica, existia um cálice para cada pessoa e um cálice para o Messias, aquele que iria chegar, tá? Mas acontece que quando Jesus institui a Eucaristia, é um cálice
ele bebe do cálice e ele passa por todos os discípulos. Então, é como se isso não era comum no judaísmo, né? Então, é próprio, né? São curiosidades, né? Que eu gosto sempre de ter. E em 1 Coríntios 11, de 20 a 21, Paulo fala que quando alguém está no banquete e se comporta de maneira insensível, sem caridade, ele não faz a ceia do Senhor. Ele não participa dessa ceia. Bonito isso, né? Pra gente pensar, tá? Então, eu tenho essa refeição, essa celebração, essa confraternização, e eu tenho também um sacrifício. Originariamente, tá, a refeição pascal não foi um sacrifício, não. Embora, posteriormente, ter tomado esse caráter. Mas no início não foi, tá? Não foi. Mas o que se percebe é que os discípulos sentiram a proximidade da morte de Jesus. Então, eles começaram a observar tudo aquilo que Jesus falava e dizia, né? Principalmente nessa última ceia. Então, para que tivesse um caráter de aliança, e Jesus fala, né? Ele vai dizer a nova e eterna aliança. Isso está em Lucas, Mateus e Marcos. Então ele fala eterna aliança. Quando ele fala aliança para o judeu era com o quê? Com sangue. E mais muito ele fala depois do sangue derramado. Então o sangue derramado está ligado a quê? A sacrifício. Ah, entendi. Então, quando fala, né, o sangue derramado, nova e eterna aliança, pelo sangue derramado, então esse sangue derramado é o sacrifício. Então, em 1 Coríntios 11, 25, nós temos a clareza disso, tá? Ele diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, o sangue que quando eles perceberam que Jesus morreu na cruz, derramou o sangue, então foi ali naquele momento que foi feita a aliança com todo mundo, tá? Então entende-se agora que nós temos uma refeição que sacrificial. Ah, então deixou de ser aquela ágape, somente aquela refeição? Sim, agora nós temos uma refeição sacrificial, ou seja, um caráter agora de refeição, mas o caráter também de sacrifício. Então passa a ser uma refeição com um caráter o quê? Ritual. É uma ágape cristã, tá? Aboliu-se completamente a ceia pascal, tá? Passa-se como uma refeição ritual. Aí sim entra o termo ação de graças, Eucaristia. Então, por ser uma refeição ritual, o pão ázimo que é dividido por todos. Então, a fração do pão, tá? Então, é para lembrar os gestos de Jesus, era porque eles não podiam fazer essa refeição, era porque eles queriam repetir várias vezes e comentar e falar isso várias vezes, tá? Então surge a hóstia. Mas como é que surge a hóstia? A hóstia, a palavra hóstia, que vem do latim, ela quer dizer vítima. Então, a palavra, no início da Idade Média, dizia-se que essa palavra era dada ao animal que era sacrificado para o sacrifício, que ia para o sacrifício, né? O animal que era sacrificado. Então, chamava-se de hóstia. Tá? No início da Idade Média, o que eles fazem?
os sacerdotes veem da possibilidade do sangue e do corpo de Jesus no pão e no vinho, então eles começam a distribuir aos fiéis partículas deste único pão, tá? Que era um pão ázimo, sem fermento, tá? E aí este pão é chamado de hóstia. Então, lembrando dessa vítima, tá? Que deram o seu sangue para salvar a humanidade, tá? E isso é interessante porque a partir do século XII tem a forma circular, tá? Então, é dessa forma que entrou até hoje para nós a hóstia, né? A hóstia consagrada. O que a gente pode concluir? Que a figura fundamental da Eucaristia é uma refeição sacrificial, tá? Em que o pão e o vinho consagrados recordam, atualizam, tornam presente no seio de que? Da comunidade a memória de Jesus. Mas essa memória é toda a sua vida, que culmina com a morte e a ressurreição. Então, quando você tem o rito da missa, é isso que a gente vive. Ah, entendi. Tudo tem um significado, tudo remete a Jesus. Então, não podemos separar a missa. Eu vou aqui, você vai ali, não sei o quê, eu só gosto dessa parte. Não, é uma coisa só. É uma coisa só. Aí é que está, o corpo eucarístico de Jesus presente no pão e no vinho abrange toda a comunidade, que fica transformada no corpo de Cristo. Ou seja, aí sim é uma comunidade cristã. Então, por isso que a Eucaristia não pode ser uma Eucaristia somente para uma pessoa, entendeu? Tem que ser comunitária. E eu vejo o sofrimento, eu vi o sofrimento do padre dizer que foi muito duro na época da restrição, em que era apenas 2 pessoas na igreja, né? É muito duro, porque é a comunidade. É isso que faz com que cada vez mais a gente fale de Jesus. É essa memória que a gente não pode apagar, tá? O convite à fé é sacramentado na Eucaristia. Por quê? Porque aceita-se o convite, tá? Vai-se ao banquete, né? E come-se à mesa. Aí é que está a perfeita união com Cristo e em Cristo. Então, minha gente, a Eucaristia é a base da nossa fé. Então, não vamos esquecer isso nunca. Nós temos um ponto central, e aí eu volto para o início da nossa reflexão, não é? A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã, tá? Então, se eu tivesse que fazer vamos dizer assim, uma conclusão, né, bem sucinta do que eu falei hoje, primeiro, eu falei da instituição, tá? Que foi numa refeição anterior, não é? Num jantar tradicional da Páscoa judaica, no Seder, tá? Substitui a Páscoa judaica pelo ágape cristã, tá? Que é uma refeição de confraternização. Depois há uma celebração que passa a ser memória, que eles fazem a memória. Depois a importância da refeição comunitária, que é união e reconciliação. Depois essa refeição tem um caráter de sacrifício e aliança com o sangue derramado. Passa a ser uma refeição ritual, ou seja, a Eucaristia, a ação de graças, e é o início da Idade Média, os sacerdotes introduzem a partícula do pão ázimo com o nome de hóstia. E a partir do século XII tem a forma circular. Amém? Eu espero ter respondido mais ainda. Eu espero que vocês, ao terminar esse vídeo simples, né? Esse vídeo com um caráter muito, vamos dizer assim, muito íntimo, né? Muito de amigo mesmo, vocês possam
tentar, né, descobrir que mesmo com essa restrição social que nós estamos, mas que nós não percamos vamos dizer assim, a nossa vontade de estar com o Senhor, tá? E aqueles que não podem comungar o Cristo Eucarístico, comunguem-o em toda a missa, né? Que é possível fazer isso. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.